A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre a terceira semente, que é a semente do grão de trigo. Eu me sentei aqui no meu escritório e com um desejo profundo de compartilhar com vocês, que está na minha mão, o sermão inteiro. O sermão inteiro está aqui na minha mão e eu vou disponibilizar para aqueles que querem ter esse sermão na sua mão. Você pode agora mesmo adquiri-lo no meu mandando uma mensagem para o meu e-mail dralderi com y aldery@gmail.com. E você pode mandar uma mínima contribuição de apenas R$10, e você mande o comprovante para o e-mail que eu imediatamente mando para o seu e-mail também o esboço deste sermão, para que você também possa dar continuidade a essa mensagem para os seus alunos, para os seus discípulos e para os seus líderes. Não é absolutamente nada, mas eu não gosto de dar nada de graça, porque as pessoas não dão valor. Mas com uma semente pequena, apenas de R$10, você pode receber este sermão e pode acompanhar, ou pode depois acrescentar, que eu vou mandar em Word, que você pode então acrescentar aí algumas novas revelações que Deus, pelo seu Espírito, dá àqueles que amam a sua palavra. No capítulo 12 do livro de João, aqui lendo a Bíblia missionária, que você pode ainda ter, ainda temos algumas, já está afindando o estoque desta Bíblia, e assim nós vamos ter que esperar até quando Deus nos der a oportunidade de fazer uma nova impressão dessa Bíblia. Está acabando já essa Bíblia. Corra lá, essa aqui é a nossa versão 6.0 já. Esta é a versão 6.0, a você ter aí nas suas mãos esta Bíblia. Também temos os outros livros na nossa página, que é meujesus.org, para que você possa adquirir todos os nossos produtos que estão disponíveis. Eu já estou partindo já para a minha jubilação, meu ministério, nesse tempo em que temos dedicado toda a nossa vida, e já na linha reta para finalizar o nosso trabalho em muitos lugares nos quais nós temos realizado o nosso ministério, e deixando um legado especial, muito especial, que são os nossos livros e as nossas Bíblias. Temos ainda 5 Bíblias para editar, mas não sei se ainda no meu tempo, na minha geração, ou se os meus filhos o farão depois da minha saída deste mundo para entrar na eternidade. Já com uma meta no meu coração de estar com o meu Senhor, de estar com Cristo. Já estou com muita saudade de estar com Ele, quero estar com Ele, desejo profundamente estar com o meu Cristo Jesus. Esse mundo já não me oferece mais nada, esse mundo não tem mais nada para mim, eu só quero mesmo estar com Jesus, já quero estar com Jesus. Vamos então para o texto de João, capítulo 12, versículo 20. E havia alguns gregos entre os que costumavam subir para adorar na festa, e estes, pois, se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia,
e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Queríamos ver a Jesus. Então Felipe foi e avisou a André, e André e Felipe foram e o disseram a Jesus. Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Verdadeiramente vos digo que se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, continua sendo um único grão, mas se morrer, produz muito fruto. E aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. E aquele que aborrecer a sua vida neste mundo, há de preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser servir-me, deve seguir-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora está turbada a minha alma. E o que diria? Diria: Pai, salva-me desta hora. Mas se para esta hora eu vim. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu dizendo: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. E a multidão que estava ali presente e que ouvira a voz dizia que tinha sido um trovão, e outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu-lhe Jesus e disse: Não veio esta voz por minha causa, senão por vossa causa. Esta é a hora do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E isto dizia, assinalando de que tipo de morte haveria de morrer. Então a multidão lhe contestou: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E Jesus lhes disse: A luz ainda está por um pouco mais de tempo. Estará entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois o que anda nas trevas não sabe para onde vai. E enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Depois que Jesus falou estas coisas, retirou-se e ocultou-se deles. E aí termina o parágrafo. Alguns pontos importantes a respeito desta aula que eu vou lhes dar, a respeito da semente. A visão inicial do fato tão extraordinário que aconteceu quando os gregos, que sempre estavam em Betsaida, que era a cidade da Galileia onde mais se falava o grego, eles se aproximaram de alguém que pudesse compreendê-los. E esses foram os gregos, que nós sabemos que desde antemão, há de 500 anos, eles tinham sido os pais do helenismo, que vem desde os tempos dos pais de Alexandre o Grande, quando no tempo de Alexandre o Grande, por causa das suas conquistas, o helenismo tomou conta de toda a terra e o grego koiné passou a ser uma língua como o inglês o é hoje para nós. O grego, naquela época, tomou conta de todas as nações conhecidas e eles falavam o grego, e Betsaida era o lugar onde eles mais falavam ali na Galileia. Então, aconteceu algo muito importante que revela para nós também uma palavra que
mexe com a gente, que movimenta a nossa fé de uma forma extraordinária. E o que é, pastor Nelson? Aí nós temos no primeiro ponto a necessidade de ver a Cristo em todos os lugares. E era a necessidade da sua onipresença. Eles não queriam vir à festa para ver Jesus, eles queriam vir com Jesus à festa. Eles não queriam vir à festa para contemplar, para tocar em Jesus, para procurar Jesus. Eles passaram a sentir a necessidade de ter Jesus em todos os lugares. Mas no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Esse texto mostra que Jesus, na sua humildade, depositou ao pé do altar do seu Pai a sua onipresença, a sua onisciência e o seu todo-poderio, a sua onipotência. Quando ele veio para encarnar-se entre nós, então ele teve que abdicar-se da sua onipresença. Então ele não poderia estar em todo lugar. Então Jesus se encarna e assume a forma desse grão de trigo. E agora, como ele voltaria para o estado aonde ele está? Ele sentia essa necessidade. Você pode ver aí no texto de João, capítulo 17, que ele sentia essa necessidade. Acompanhe comigo aí no capítulo, acompanhe comigo no texto, no capítulo 17. Ele diz assim, no versículo 1, ele diz: depois de falar estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos aqueles que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste, como o único Deus verdadeiro. Veja só essa linguagem que eu estou usando aqui da Bíblia de Nelson, e compare com a sua e veja a grande diferença. Aí no verso 4 ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Agora o verso 5 é o que eu quero realmente chegar. Agora, pois, ó Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele já tinha se glorificado com esta glória. E agora o Filho está pedindo que o Pai o glorifique. Em que sentido que ele está se referindo aqui para que ele receba esta segunda glória? Então deixa eu relembrar. Primeiro ponto, a necessidade de ver a Cristo em todos os lugares. Os gregos vieram e perguntaram. No verso 20 diz: e havia alguns gregos entre os quais costumavam subir para adorar na festa. Então eram pessoas que tinham conhecimento da grandeza de Jeová, o Deus Criador, o Deus de Israel, o Deus dos filhos dos homens. Eles tinham esse conhecimento. Preste muita atenção, que isso aqui é super importante. Isso aqui pode nos levar a um conhecimento melhor a respeito da igreja de Antioquia. Isso pode nos levar a um conhecimento melhor porque que Lucas, sendo ele o doutor, Lucas, o doutor do apóstolo Paulo, também os amigos de Paulo, a igreja em si, como ela recebia os gregos em Antioquia, recebia os negros em Antioquia, como esta igreja era uma igreja cheia de experiência, uma igreja preciosa que recebia a todas as culturas. A igreja de Antioquia, isso vai vai desembocar na igreja de Antioquia o fato desses gregos virem para ver a Cristo. Eles não simplesmente queriam ver a Cristo, eles queriam saber se era possível que ele pudesse estar presente em todos os lugares. Quando Jesus ouviu isso, ele então disse: Pai, glorifica-me novamente, glorifica-me outra vez. E ele já sabia, baseado no capítulo 17 do livro de João, que eu acabei de ler, quando ele diz: glorifica-me junto de ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora ele estava buscando essa nova glória. E esta nova glória só podia acontecer se ele se entregasse,
se ele se entregasse para morrer e depois ressuscitar dentre os mortos, para que ele pudesse, então, tendo feito a sua obra neste mundo, ele pudesse então receber pela sua ressurreição, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. E para isso ele recebeu uma palavra tremenda do Senhor, quando ele coloca uma palavra aqui extraordinária. Ele diz assim: é chegada a hora, capítulo 12 de João, verso 23, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Já não é aquela glória que ele tinha com ele lá no céu, era uma glorificação aqui na terra. E como seria essa glorificação? Ela seria através da morte, da caída do grão de trigo, da morte do grão de trigo e do despertamento, do despertar do grão de trigo, que representa a ressurreição. Quando a gente lê esse texto rapidamente, a gente não tem ideia do que o Senhor Jesus está falando, mas que os gregos estão buscando aqui não era simplesmente tocar Jesus, ver Jesus, contemplar Jesus. Eles queriam resolver esse problema da onipresença. Nós queremos que o Senhor esteja na Grécia, em Jerusalém, que esteja em todos os países ao mesmo tempo. Nós queremos te buscar e te encontrar aonde nós estivermos. Aonde o servo estiver, ali estará também o seu servo. Ele coloca isso, quando a gente lê rapidamente, a gente não percebe que ele está falando da sua onipresença. Veja só, deixa eu ler aqui o texto que ele diz aqui, versículo 26. Se alguém quiser servir-me, deve seguir-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Então ele está falando aqui da sua onipresença. Eu quero resolver isso. Aonde estiver o meu servo, eu vou estar ali com ele. E aonde eu estiver, o senhorio, o Senhor, também o meu servo estará comigo. Ele está falando da sua onipresença. A sua onipresença. Aí o que leva a essa onipresença? Então nós temos que estudar sobre isso. Nós temos que estudar e ver isso de uma forma profunda, de uma forma especial. É isso que eu quero falar com vocês. Quero saudar aqui, está presente aqui comigo, Tiago Freitas, João Prestes, a paz do Senhor, Francisco Júnior Correia, paz, Luciano Nascimento, Josiele Cancela, também temos Santos aí, tem uma pessoa aí que está falando besteira. Deixa eu fazer simplesmente algo. Ele fala assim: este já foi. Davi Pereira da Silva, Edu Silva, Miguel Gomes, Thomas Soares, Pedro Adelton, Cleiton Carlos, Iaran, não sei pronunciar isso aqui, Iaransuíde da Silva, paz do Senhor, Rodrigo Leão, Rodrigo Leão, amém, glória a Deus. Francisco Júnior Correia, Valdemar Rodrigues. Muito bem. Sim, pastor, o corpo glorificado, ele se tornou onipresente na terra. Sim, claro, ele voltou a receber todo o poder. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Dariei Quaresma, paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês que estão aí. Amém. Tiago Freitas, paz do Senhor. Estou falando sobre o grão de trigo, vou começar a falar agora, apenas de uma pequena introdução. Amém. Deus abençoe a todos. Aqui é o primeiro ponto, quero entrar aqui no primeiro ponto. Jesus não podia estar onipresente se o grão de trigo não caísse na terra e morresse. As pessoas terão que vir
ao templo para vê-lo, porque ele não estaria onipresente. Nos dias da sua encarnação, ele esteve limitado. Ele não fazia milagre como Deus. Nenhum milagre ele fez como Deus, nenhum. Mas sim porque ele estava cheio do Espírito Santo. O que ele fez? Ele deixou a sua natureza divina aos pés do altar do seu Pai e permitiu que o Espírito Santo fosse o Espírito Santo na vida dele. Então ele foi cheio do Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus estavam nele, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Ele permitiu isso para quê? Para que nós também pudéssemos permitir que o Espírito Santo em nós fizéssemos a obra. Então, o que Satanás quer que você faça? Que você use a sua natureza humana em lugar da natureza divina. E o Espírito Santo é a natureza divina em você. Vou repetir, o que Satanás quer? Ele quer que você seja homem. Então ele diz, se você é homem, faz tal coisa. Aí você vai dizer, não, quem está em mim agora é o Espírito Santo. É ele que está fazendo a obra em mim. A minha natureza humana, ela está morta. Como Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então Paulo escreve em Filipenses dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o que nós temos que fazer? Pegar essa natureza humana e dizer, você está fora desse propósito. Natureza divina, Espírito Santo, faz a obra em mim. Realiza a obra em mim. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de inteligência, espírito de conselho, espírito de poder, espírito de Jeová, espírito de temor. Esses são 7 Espíritos de Deus que estão ali em Isaías capítulo 11, versículo 2. Desse ele escolhe um, que é o espírito de temor, porque sem o espírito de temor, nossa sabedoria não vale nada. Se você não tiver o espírito de temor, tua inteligência não vale nada. Se você não tiver espírito de temor, o teu espírito de poder não vale nada. Esse é um princípio muito importante que você deve observar quando você estiver sendo usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usa você, é o Espírito Santo que ele usa para fazer a obra de Deus. Então, quando Jesus esteve no mundo, o que ele fez? Ele pegou a sua onisciência e disse, Pai, estou depositando nos teus pés. Deixa eu usar o discernimento de espírito. Deixa eu usar o espírito de sabedoria. Deixa eu usar o espírito de conhecimento. Quando ele disse, está aqui a minha onipresença, como eu poderei dedicar a minha onisciência, todo conhecimento? Dá-me o teu espírito de conhecimento. Dá-me o teu espírito de discernimento. Deixa eu fazer a obra pelo Espírito Santo. E por que ele fez isso? Para dar exemplo para nós, que quando curarmos enfermos, quando fizermos a obra de Deus, não fazemos de nossa própria capacidade, e sim pela capacidade, pelo poder do Espírito Santo em nós. Esse é o princípio que ele está colocando aqui. Quando os gregos buscavam sabedoria, eles passaram a conhecer que existia alguém que tinha muita sabedoria que estava na terra. Embora ele não usasse a sua onisciência, mas ele usava o Espírito Santo, que é pelo Espírito de sabedoria, pelo Espírito de conhecimento, pelo Espírito de conselho, pelo Espírito de inteligência. 4 Espíritos só na área de sabedoria, vocês estão observando. Então, os gregos buscavam sabedoria e eles diziam, queríamos ver Jesus, não somente hoje, mas depois de nossa viagem. Queríamos ver Jesus, mas não somente hoje, mas queríamos ver Jesus sempre. Aí na letra A, Jesus estava na sua limitação como homem entre os homens, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Então ele tinha depositado no altar do Pai a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. A sua onipresença. A sua onipresença. Para nos dar o exemplo que todos nós deveríamos, de que todos nós seríamos usados pelo Espírito Santo, isto é, todos nós deveríamos experimentar a obra do Espírito Santo
em nossa natureza humana caída. Veja só. Letra B. Jesus encarnado, já falei tudo isso para vocês agora, estou apenas lendo para vocês entenderem melhor. Jesus encarnado não poderia manifestar-se a todos ou revelar-se a todos ao mesmo tempo. Então, o que deveria acontecer? Que é o tomo da mensagem de João. Aí Jesus disse, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E verdadeiramente vos digo que se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, continua sendo um único grão, mas se morrer, produz muito fruto. Então, o grão de trigo deveria cair na terra e morrer. Cair na terra e morrer e depois ressuscitar. Cair na terra, morrer e ressuscitar. Assim ele receberia o poder da onipresença novamente. E que mensagem isso pode trazer para nós? Esta bênção da sua natureza humana deveria se manifestar somente depois da sua morte e sepultamento, pelo poder da sua ressurreição. O grão de trigo não pode somente cair na terra. E trazendo para nós, e quantas pessoas que estão no meio das nossas congregações, quantas pessoas que estão vivendo no nosso meio, nas nossas congregações, e que elas falsificam a sua fé, falsificam a sua esperança, ou são falsificadas pelos seus líderes, ou são fabricadas de uma forma falsa para os seus líderes, e elas estão ali no nosso meio. E elas caíram no nosso meio. Elas estão ali, mas elas nunca morreram. Elas nunca morreram. Então, essa semente, ela é diferente da semente preciosa. Ela é diferente da semente da prosperidade ou da paz, das quais eu já falei para vocês. Essa semente não se refere a dinheiro, não se refere a possessões. Essa semente se refere à nossa própria vida, à nossa própria alma, isto é, à nossa vontade psíquica, a nossa vontade da alma, a vontade da nossa alma. Você não tem a capacidade de dizer sim, senhor, não tem a capacidade de obedecer, não tem a capacidade de respeitar, não tem a capacidade de procurar a ética correta para agir, não tem a capacidade de falar, não tem a capacidade de ser compreendido, não tem a capacidade de ser entendido, não tem a capacidade de compreender, não tem a capacidade de obedecer, não tem a capacidade de baixar a cabeça e dizer, faça-se a tua vontade e não a minha vontade. Então, está no nosso meio, mas nunca morreu. E você tem que falar 1000 vezes com a mesma pessoa. Gasta mais tempo com ela do que com o resto de toda a outra congregação. Então, o que você tem que fazer? Deixa esse trigo, esse grão de trigo de lado e parta para tratar dos grãos que se submetem a cair na terra e a morrer e a deixar que a sua vontade, a vontade de Deus, seja feita na sua vida. Então, esse bonachismo que termina com barraquismo, essa carinha de sorriso que termina com ódio, esse amor que termina no tribunal, esse bem que você joga na cara, tudo isso é a prova de que você não fez como Jesus fez, que caiu e morreu para se multiplicar. Porque esse desejo de glamour, de buscar exemplo dos outros, né? Porque você olha para a pessoa que está fazendo sucesso e você já quer entrar fazendo sucesso, porque você não quer passar pelo período do ciclo dos 7 anos, não quer passar pelo período dos frutos incircuncisos dos 3 anos, não quer passar pelo tempo discipulado do serviço e da amizade, você simplesmente quer chegar e dizer, cheguei, quero aparecer. Você quer imitar as outras pessoas que já passaram pelos ciclos, pelo processo do cair do grão de trigo, do morrer do grão de trigo, de deixar a sua vontade, o tempo da lágrima. Isso aqui não é cruz, não confunda isso com a cruz. Porque muitas pessoas confundem com a cruz. A cruz do sofrimento foi de Cristo, e o sofrimento de Cristo foi completo.
E a cruz que ele deu é sua, não é de Cristo. Não é para tomar a cruz de Cristo, é para tomar a sua. Mas a sua cruz, ela vai te gerar prazer. Por que ela vai te gerar prazer? Não vai gerar sofrimento? Não. Ela só vai gerar sofrimento se você não calcular o material da sua torre. Então você vai chorar porque as pessoas vão passar zombando de você. Por quê? Porque você não terminou de construir sua torre. Então o que é a cruz aqui? A cruz, a sua cruz, não a de Cristo. A sua cruz vai gerar prazer para você, porque Jesus já pagou o preço do sofrimento. Então a sua cruz de seguir a Cristo é terminar o que você começou. Se você não terminar, vai chorar. E então ela será um sofrimento para você. Tomar a cruz de seguir a Cristo é você manter a sua paz. Como que você vai para a guerra? O texto vem logo depois, porque Jesus disse: aquele que tomar a sua cruz, seguir-me, né, e não seguir-me, não é digno de mim. É se tomar a sua cruz, essa cruz vai gerar o seu prazer, porque você vai terminar o que você começou. E em segundo lugar, ele diz assim: como você vai para a guerra com 10 mil, se o teu inimigo vem com 20 mil? Você vai para a guerra, vai sofrer. Por quê? Porque você não quis manter a sua paz, não quis mandar embaixadores para que você lutasse pela sua paz. Vai sofrer? Vai sofrer. Vai chorar? Vai chorar. Por quê? Porque não quis ouvir os conselheiros. E por último ele diz: como que o sal vai manter o seu sabor depois que ele se torna insípido? Mas não vai servir a não ser para ser jogado no muladar, isto é, no lixo. Como que o sal vai ser salgado outra vez? Então, levar a cruz aqui, depois desse texto, significa manter o seu sabor. Manter o seu sabor é muito difícil. Isso aqui não tem nada a ver com a cruz de Cristo que eu estou falando agora. Eu estou falando do seu eu cair, morrer, para ressurgir na ressurreição. Esse é um princípio extraordinário que muitos de nós não damos valor. Na verdade, essas mensagens já não são pregadas no dia de hoje. Então, o texto mostra, né? O grão de trigo não pode somente cair na terra. Aí você vem, faz parte do corpo de Cristo, entre aspas, faz parte da membresia da igreja, mas não morre. Nunca morre, sua vontade continua sendo. Quando eu estava na igreja tal, eu fazia isso. Quando eu estava na igreja tal, eu fazia isso. Eu não vou fazer isso porque quem manda em mim sou eu. Eu faço o que eu quero. Eu não preciso de ninguém sobre a minha cabeça para me dirigir, para me orientar. Eu sou o dono do meu nariz. O grão de trigo caiu, mas não morreu. Ele aí nunca vai se multiplicar. Por que minha igreja que eu comecei nunca cresce? Por que tudo meu está errado? Não passa do limite que eu estabeleci nas cadeiras que eu coloquei. Por quê? Porque o grão de trigo só caiu. O grão de trigo não morreu. Ele não se submeteu, ele não tem cobertura. Ele não tem a quem prestar contas. Ele não tem a quem recorrer num conselho. Ele não senta para fazer cálculos. Ele nem tem como fazer isso. A torre dele nunca vai terminar. Não vai nunca se terminar. Na guerra ele vai ser sucumbido por 20 mil em cima dos seus 10 mil. O grão de trigo caiu na terra. Ele tem que morrer. Essa é a letra D. Muitos caem no meio da congregação, com identidade de trigo, mas não morrem. Permanecem vivos na carne, na carnalidade, e não morrem. Mostram sua desobediência, sua rebeldia, querem seu direito segundo o mundo, mas não morrem nunca. Nunca. Você vai dar conselho e tem 5 palavras para dizer. Ele tem 5 justificativas para falar. E quando ele ora, ele só falta dizer: Deus, eu sou justo, tu és pecador. Só falta ele dizer isso. O orgulho é tão grande, a sua ostentação é tão grande. Como você já viu esses homens aí, que você nem precisa que eu diga os nomes deles, que eles aparecem: eu só assim, eu investi tanto, tenho milhões, olha os carros que eu tenho, olha as casas, as propriedades que eu fiz, olha o que eu fiz. Mas eles nunca vão te contar o segredo deles, que o segredo deles é esse: eles sabem que daqui a alguns dias eles não terão nada mais. Porque quando Satanás dá para uma pessoa algum bem, ele volta para tirar, porque ele rouba de muitos para dar. Mas quando Deus dá,
ele tira o seu tesouro. E o seu tesouro não tem ninguém que possa competir. Não tem competência para os tesouros de Deus. Não se iluda, não olhe para o ímpio, como diz o texto em Provérbios, que o sábio diz, como que o ímpio, ele está sempre em progresso. Como Jeremias, no capítulo 22, disse, Deus, porque o ímpio que faz o mal, está sempre em progresso. Porque eu faço a tua justiça e estou passando necessidade. Ele está dizendo o seguinte, você caiu na terra e você está morrendo, está tendo dificuldade para morrer, mas você vai morrer, mas também vai dar muito fruto. E essa morte que eu estou falando da morte física, não. Você precisa ser espiritual para compreender que essa morte é do teu ego, é a morte do teu próprio poderio, é a tua morte, a morte da tua própria onisciência, da tua própria onipresença, é a morte da tua onisciência, entre aspas, que você acha que tem. E isso é o que faz você não progredir nunca, porque o trigo vai só cair na terra. Está caído ali. Meu pai tinha um chaveiro do Boto, aquele chaveiro que no norte do Brasil, a gente sempre, no nordeste do Brasil, a gente chama de semente do Boto, que ela tem uma parte branquinhazinha assim, ela é preta. Meu pai deixou cair a chave dele no jardim da nossa casa. E ele viajou para Santarém. Depois de uns tempos longos, ele voltou e tinha uma árvore crescida bem na frente da nossa casa, mal colocada. E ele ficou muito irado e brigou com todo mundo e praguejou, falou tanta besteira. E ele mesmo foi lá com o machado para tirar com ódio aquela árvore. E quando ele arrancou a última parte, ele encontrou o chaveiro dele, claro, sem aquela semente chamada olho de boto, que dá uma árvore frondosa. Então ele pôs a mão na cabeça dele e disse, sou eu o culpado. Mas ele já tinha ofendido a tantas pessoas. Então, se a semente ficar no teu chaveiro emocional, se essa semente ficar no teu chaveiro emocional, o que vai acontecer com você? Você vai ficar só. Você vai ficar só. Isso é um exemplo das pessoas sós, as pessoas carrancudas, as pessoas briguentas, as pessoas barraqueiras, as pessoas rebeldes, as pessoas que nunca se submetem a um conselho. E elas sempre são como Mamon, que é o único. Porque Balaão trabalha com Nimrod, né? Jezabel trabalha com Diana. Você está me entendendo? Beuzebu trabalha com Farmes. Mas Mamon trabalha sozinho, que é o Deus do dinheiro, que ele desconfia, né? Ele trabalha nas minas, ele desconfia de todos, ele nunca vai. Todo homem avarento vive só. Nem com a própria esposa ele pode viver ou ter uma esposa. É como aquele homem louco. E disse para si mesmo, e disse consigo mesmo, e disse dentro de si mesmo, porque não tinha uma esposa, não tinha filhos, não tinha nada. Ele granjeou ali uma grande colheita, ele colheu uma grande colheita, ele disse, não tem lugar para colocar, vou ter que derrubar esse graneiro para colocar um grande, para eu poder ter como viver. Então eu vou viver do que eu colhi, eu não vou tirar daqui a semente preciosa para replantar. Eu não vou abençoar a sociedade que está ao meu redor. Eu não vou abençoar ninguém. Eu vou viver de uma só colheita para o resto da minha vida. E Jesus disse, vai ganhar 2 sócios. O ladrão, que vai de fora para dentro, e a sarça, que vai de dentro para fora. E assim você está vivendo ao redor de milhares de pessoas que caem na terra. Até caem em si mesmo, mas elas não morrem. Elas não dizem, irei ao meu pai e direi, já não sou digno de ser chamado teu filho. Né? Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu quero morrer. O administrador, o filho especial, vai morrer. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu quero chegar pelo menos ao nível de um dos teus funcionários. Este homem tem que morrer. E por esta razão, você ouve o seu filho? Não, seu filho passa a te odiar. Por quê? Porque você não ouve a ninguém.
Você ouve a sua esposa e não dá ouvidos ao que ela diz. Vai morrer só. Porque você pode até cair na terra, cair doente, né? Cair numa enfermidade, mas continuar ainda orgulhoso, continuar ainda uma pessoa hostil, uma pessoa que ninguém quer te convidar, uma pessoa que ninguém quer convidar, melhor dizendo, para uma simples festa de aniversário, porque você é intragável, você é indomável, porque você caiu, mas não morreu. Ele está colocando esse ponto aqui muito importante. Aí ele diz assim no verso 24: verdadeiramente vos digo que se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, continua sendo o único grão, mas se morrer, produz muito fruto. É isso aí. Letra C. Não poderiam morrer no lugar de Jesus. Nenhum de nós pode tomar o lugar de Jesus, porque a obra de Jesus ela é incomparável. Aí no texto diz, no verso 21, estes, pois, se aproximaram de Filipe, que é de Betsaida, da Galiléia, e rogaram, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Jesus compreendeu isso, Jesus compreendeu isso. Porque do ponto de vista normal, do ponto de vista natural, geralmente quando nós vemos esse texto, nós pensamos assim, queremos ver Jesus. Ah, sou famoso. Como eu sou famoso, como eu gostaria que as pessoas viessem ao meu encontro para me conhecer, para tomar aí um autógrafo de mim. Oh, como eu queria entrar nesse glamour. Não, Jesus não queria isso. Ele queria dizer, não quero ser único. Não quero que as pessoas me procurem para receber um autógrafo. Não, eu quero estar dentro da vida dela. Eu quero estar bem no centro da vida delas. Eu quero ser o cristocêntrico. Eu quero. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estou lendo o que vocês estão escrevendo. Meu Deus, meu Deus. Bendito seja Deus. Bendito Deus. Estou lendo tudo que vocês estão escrevendo aqui. Silas, Rodrigo, Darley, Valdomiro Teixeira, Tiago Freitas, Francérgio, José Lima, né? Anderson Nunes, Cleito Carlos, Tiago Freitas, Tauana Oliveira, meu Deus, Ana Santos. Que mensagem tão necessária, sim. Quase ninguém está falando mais sobre isso, né? A morte do ego. Aí, assim, Edmar Ibrahim, Cláudia Mendes, José de Lima, José Maria, Valdete Moraes, Darley Quaresma, Edmar Ibrahim, Maico de Paula, Cláudia Mendes, Eric Brito, Deus abençoe, Cleiton Carlos, Deus abençoe vocês. Então, voltamos aqui à aula. Então, quando os gregos vieram, meus amados irmãos, e eles disseram, queríamos ver Jesus, Jesus imediatamente disse isso. Jesus disse isso. Se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, eu não quero ficar só um Buda. Eu não quero ser um Mahoma, Maomé. Não, eu não quero ser um único. Eu quero voltar à minha onipresença. Eu quero estar no coração de cada um. Para isso eu preciso ser glorificado. E essa glorificação que eu li com vocês ali, que é a segunda glorificação, porque a primeira, ele disse lá no capítulo 17, verso 5 de João, que ele já tinha sido glorificado, e o Pai vai responder e vai dizer para ele, quando ele disser, olha, os gregos querem que eu esteja presente em todos os lugares. Eles querem que eu esteja na Grécia e em Jerusalém, e na Gália, na Turquia, na Espanha, em Tarsis. Pai, glorifica-me. Coisa tremenda. Então, esse glamour que você procura, essa é uma mensagem para nós. Só para nós. Que esse glamour que você está procurando pela sua onipresença, você quer ser onipresente, né?
Quanto mais curtida você receber, eu quero ser conhecido. Ai, meu Deus, eu preciso de curtição, eu preciso de curtição. Vou fazer aqui uma fake news. Vou trabalhar nas fake news. Vou publicar os escândalos. Vou procurar quem está caído. Vou procurar alguém para que eu possa ter efeito. Eu preciso buscar alguém morto para eu anunciar sua morte, para que eu tenha curtida, para que eu preserve a minha vida. E Jesus disse, aquele que quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. Por isso que você vai ver, pouco a pouco você verá todos esses blogueiros que vivem da desgraça dos outros, tentando ganhar dinheiro nos links pela desgraça dos outros, morrerão com mortes trágicas, terríveis, pelas mãos de Deus, não pelas mãos dos homens. Deus mesmo se encargará de amaldiçoá-los e de tirá-los dessa terra e de transferi-los para o fogo do lago de fogo, para transferi-los para o lago de fogo. Isto é muito sério. Para o lugar de tormento antes disso. Você vive da desgraça dos outros? Você põe o pão seu de cada dia com a desgraça dos outros na sua comida, na sua casa, e dá para os seus filhinhos, para os seus bebês, transforma em leite, transforma em papa, transforma em feijão, transforma em arroz. Você transforma essa maldição e dá na boca dos seus filhos. Você precisa ler o Salmo 109 para você saber o que você está fazendo da sua vida. Se cair e não morrer. Se cair e não morrer. Você vive da desgraça dos outros? Você vive do nome dos outros? Como se nada tivesse acontecendo? Você vive do roubo? Você vive da corrupção? Você pega dinheiro da corrupção? Você come esse dinheiro da corrupção, põe dentro do seu sangue, dá para os seus filhos? Isso você crê que você vai viver eternamente? Você está muito enganado. Caia em si e morra nesse ego. Que Deus vai perdoar você, que Deus não pode rejeitar você, porque o filho dele morreu pela entrega dele mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Porque com todos os pecados que você tem cometido, você diz, Deus, tu não vai me receber, porque eu estou cheio de pecados. Você está enganado. Você está dizendo, vem, que eu quero te perdoar. Eu quero perdoar os teus pecados, porque se ele não te receber, ele nega o sacrifício do filho dele feito na cruz, entregue por ele mesmo em favor de todos nós pecadores. Esse é o evangelho simples e cru. Então ele diz, o novo nascimento, essa morte do teu ego, essa morte da tua alma, essa morte da tua mentalidade mundana, a transformação da tua mente para o amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor da mensagem do Evangelho de Cristo, que nos salva e que nos purifica pelo seu sangue e água que foram derramados na cruz do Calvário em nosso favor. Não há pecado que ele não possa perdoar. Então ele está dizendo, cai na terra. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele pegou todas as riquezas do seu pai, que o pai lhe deu, e foi embora. Gastou o mal gastado. E quando ele já não tinha mais, que ele começa a padecer necessidade, ele cai. O grão de trigo cai. Quando ele vê as alfarrobas daquela árvore, comer das alfarrobas daquela árvore ali, ele pensa, que está acontecendo comigo? Aonde eu cheguei? Qual foi o meu último estágio? Comer as comidas dos porcos. Cheguei a esse nível, tendo vivido uma vida tremendamente abençoada na casa do meu pai. Agora, nem filho dele eu posso ser considerado. Eu caio em mim agora. Nós estamos vivendo um período de muita corrupção. Em todos os lugares que nós vamos, em todos os lugares que nós estamos,
nós vemos notícias da corrupção. Porque a grande estátua que Daniel viu tinha uma cabeça de ouro, peito de prata, depois tinha um ventre de bronze, depois ela tinha as pernas de ferro, mas os últimos pedaços dessa grande estátua tinha pés de ferro e barro. O ferro e o barro que contamina o ferro e destrói o ferro. Então nós estamos vivendo o tempo dos 10 dedos dessa grande estátua, que pensa que pode se sustentar com a corrupção que está nos pés. Nós estamos vivendo em todos os lugares. Se você vai para a Europa, você vai para a Alemanha, lá na Europa, você vai para a França, lá na Europa, vai para Portugal, na Europa, na Espanha, na Europa, você vai para qualquer lugar, você vai para a Escandinávia, você vai para a América do Norte, a América Central, vai para a América do Sul, você vai para a Austrália, você vai para as ilhas, né, os tigres asiáticos, por todos os lugares você está vivendo o tempo do ferro e do barro da grande estátua dos nossos dias, que é o que representa o nosso tempo. A corrupção tomou conta do ferro, por todos os lados. E agora você está vendo aí, né, os justos se vendendo para o barro contaminando o ferro. E nós estamos vivendo, ainda vai acontecer alguma coisa boa. Não, sempre será. De hoje que é pior, para pior e pior e pior. Já não valerá mais viver nessa terra. Por isso que a partir dessa época da tribulação, da angústia, que pela misericórdia de Deus nos livrará dela, mas nós temos o princípio dela, nós vamos viver o princípio dela. Bem-aventurado os que morrem no Senhor. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque não verão a angústia que essa terra passará. Bem-aventurados serão os que vão morrer no Senhor. Então ele está mostrando aqui até esse primeiro ponto. Jesus sabia que a sua onisciência e multiplicação dependia de cair na terra e morrer. Estou falando de Jesus e de nós ao mesmo tempo, para trazer para nós uma necessidade, ou de um novo nascimento, ou de um quebrantamento, ou de um novo quebrantamento, ou de uma transformação. Transformai-vos na vossa mente, como diz o livro de Romanos, que ele diz, sua glorificação, multiplicação, onisciência seriam liberados pela ressurreição. Mas como ressuscitaria sem antes morrer? Como Jesus ressuscitaria sem antes morrer? Muitos querem ser glorificados, honrados, reconhecidos, mas não querem morrer de si mesmos. Não querem cair em si mesmo como o filho pródigo. Ele teve que escolher cair em si e morrer de si mesmo. Jesus respondeu, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Muitos caem na terra, fazem-se parte do corpo, mas nunca morrem. Nunca morrem. E dão muito trabalho. Nunca dão fruto. Tudo para eles é dificuldade, tudo para eles é tragédia, lamento, reclamação, porque eles nunca morreram. São sós. Vivem como um rico louco. Pensam consigo mesmo, dizem para si mesmos. Vivem sozinhos. Não querem distribuir o que colheram. São agropecuários da sua própria colheita e vivem do todo e do resto. São seus sócios, são a traça e o ladrão. A videira dá fruto pelos ramos, mas os ramos têm que ser podados antes e depois de darem frutos. Deixe-me falar algo aqui. Eu vivi na Califórnia, eu vivi do lado das melhores vinhas dos Estados Unidos da América, que assim, ó, saía caminhando e chegava às vinhas, onde as vinhas são como, elas nascem da terra, porque ali é o lugar delas, é o habitat delas. E eu descobri muitas coisas nelas. Nosso tempo é tão pouco, já está chegando ao momento final, mas eu queria deixar essa parte aqui, que eu disse aqui. Os ramos têm que ser podados antes e depois de darem frutos. Você sabia disso? Então, eles são podados e ele vai ter mais força, vitalidade, a vitalidade que vem das raízes,
elas entram naquele pedaço que foi cortado e eles brotam ali em vários, né, 10, 15, 20 brotos que nascem e que vão dar ali aquele cacho que vai sair dali. Vários cachos vão sair dali porque aquele galho foi cortado e os brotos vão começar a sair. Aí a uva começa a aparecer os galinhos, começam a aparecer as florezinhas, depois as florezinhas se transformam em frutos. E sabe o que acontece? Acontece algo extraordinário, você sabia? Você vai saber agora, muito importante. Aí começam a nascer um montão de galhos. Esses galhos são estéreis, esses galhos, eles não dão uvas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles nascem para parecer que eles nasceram, que eles estão ali. Oh, você viu a profecia se cumprir? Bem que eu disse. Ele nunca disse nada. Oh, você está abençoado. Lembra que eu que profetizei na sua vida? Mentiroso, ele nunca nem sequer orou por você. Ele nunca nem ligou por você. Depois, olha bem o que eu estou dizendo, depois que as uvas começam a florescer, sabe que os novos galhos que não dão mais uvas, eles não vão dar mais uvas, eles aparecem ali só para tomar a força, para tomar a vitalidade, para que as uvas fiquem raquíticas. Então sabe o que é que faz? O dono da vinha, ele vem e começa a cortar aqueles galhos, porque se aqueles galhos ficarem ali, depois que a uva nasce, com os seus cachos, ela vai precisar de vitalidade. Então esses novos galhos que vêm, têm que ser podados, porque eles não vão dar frutos, eles vão só roubar a força da uva que já saiu do seu cacho, que já saiu no seu cacho. Quantas pessoas que vêm na sua vida, né, que entram na sua congregação, que entram no seu ministério, e elas não vêm para dar frutos, elas vêm para roubar a sua vitalidade, elas vêm para tirar a sua paz. Veja só que coisa tremenda, que coisa terrível. Elas vêm para tomar a sua força, não vai sair nem um cacho delas. Então, a sabedoria daquele viticultor é vir para tirar esses galhos. São seus amigos novos que aparecem para querer comer o seu churrasco, mas eles não trazem nem o suco. Eles vêm para a tua festa para comer, mas eles não trazem nem um fósforo para acender o fogo naquela lareira, ou naquela churrasqueira, ou naquele fogareiro. Eles vêm para tomar o que é teu. O fruto está ali já pendurado. Aí eles nascem. Estou aqui, olha. Estou aqui, ó. Sou teu amigo, sou teu amigo. Eles nunca vão morrer. Eles nunca vão morrer. Então o Senhor vem e tira eles na marra e os lança no fogo. Eles vêm, aparecem para tirar a tua força. E você está precisando prestar atenção em quem está tomando o teu vigor, para que você não dê fruto depois que você ressuscita. Porque o importante não é só cair na terra, o importante é morrer. O importante não é só morrer, é dar fruto. Mas se der fruto e esses novos galhos vierem para tomar a tua força, e esses galhos novos que não vão dar frutos, vão roubar a tua vitalidade. E se você não cortá-los da sua vida, então você vai morrer junto com eles. Que Deus em si, em Cristo, possa te abençoar. Tem muito mais coisas aqui, ó. Tem ainda como morrer e produzir. Como morrer e produzir, né? A videira dá fruto pelos ramos, né? Mas os ramos têm que ser podados antes e depois de darem frutos. Acabei de falar sobre isso aqui com vocês, né? Para que vocês aprendam, para que vocês tenham esse conhecimento. Muito importante tudo isso. E aqui ele coloca, morrer é um ato de se desprender da sua solidão e avançar para a sua multiplicação. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Isso aqui é uma universidade do Espírito. Então, os benefícios que você vai ter se você morrer? Você vai sair da solidão.
Você vai sair da solidão. Você vai descomplicar e impedir a frutificação. Acabei de fazer. Número 3, você vai buscar a sua geração, a sua nova geração. Porque você não vai viver sozinho. A sua geração está aí na sua mão, bem perto de ti, no teu alcance. Você vai deixar legado, que é conhecimento, que é experiência, legado, inteligência, sabedoria de como você resolveu sua vida. Deixar herança física para que a sua geração continue. Satanás quer roubar esse legado, roubar essa herança, porque você caiu, mas não morreu. O que significa mais? Multiplicar-se pelos seus frutos. Dar muitos frutos pelas gerações seguintes. Verdadeiramente vos digo que se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, continua sendo o único grão. Mas se morrer, produz muito fruto. É o que Provérbios diz. O que você vai fazer? Você não tem para quem deixar sua herança. O que você vai fazer se você não tem para quem deixar o seu legado? A letra D. Como morrer e produzir? Deixando de amar a sua vida boa. Aborrecer a sua vida boa. Deixar de preservar a sua vida por si mesmo, com o seu jeito. Estou fazendo isso, vou fazer um investimento, vou fazer uma loja, vou colocar alguma coisa. Mas o principal é que esse grão de trigo não morreu. Ele caiu, mas não morreu. É deixar de amar a sua vida boa, aborrecer sua vida boa, deixar de preservar a sua vida por si mesmo e querer servir a Cristo. Querer estar onde Jesus está e servir a Cristo e ser honrado pelo Pai. Por que eu disse tudo isso, essas 6 coisas? Aquele que ama a sua vida perderá a vida boa. Aquele que aborrecer a sua vida neste mundo há de preservá-la. Aquele que aborrecer a sua vida neste mundo há de preservá-la para a vida eterna, porque ele aborreceu sua vida boa. Se alguém quiser servir-me, deve seguir-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Querer servir a Cristo, querer estar onde Jesus está. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Servir a Cristo e ser honrado pelo Pai. 6 coisas que eu vejo no verso 25 e no verso 26. É muito forte isso aqui. Não há tempo para isso. Isso é 3 horas de mensagem. O que acontece quando o grão de trigo começa a morrer? A alma se turba. Letra A. Letra B. A alma pede para ser salva dessa hora. Letra C. A alma se conscientiza do plano que lhe foi dado. O que acontece quando o grão de trigo começa a morrer? Agora está turbada a minha alma. Se a sua alma está triste, eu estou triste. A cara da minha filha está triste. O bonequinho da minha filha está triste. Isto é muito bom. Por quê? Porque essa alma está turbada. Essa alma, ela está pedindo para ser salva. Mas para quê? Se ela nasceu para essa hora. Jesus diria, Pai, salva-me desta hora. Mas se para esta hora eu vim, Jesus está falando. O que acontece quando o grão de trigo começa a morrer? Ele tem nisso a alma vai se turbar. Aí você diz, está triste, eu estou triste. Tem que estar triste. Tem que estar triste. Olha só que coisa tremenda. Eric Brito, Jean Carlos, olha isso. Isso é forte, né? E ele diz, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então quem será honrado pelo Pai? Né? Quem quer ser honrado pelo Pai? Aleluia. Aí, número 3. O que acontece quando o Cristo começa a morrer? Número 4. Um momentinho, a caneta caiu aqui. Número 4. Olha o que diz. 2 glorificações se confirmam. A do céu, de João 17, 1 a 5, né? Ele tinha sido apresentado no céu como Cordeiro de Deus, agora será apresentado como o leão da tribo de Judá e Rei dos Reis. E Deus revela o respaldo da sua presença na obra expiatória de Cristo desde o céu, nessa sua morte, na morte do grão de trigo. Que bênção terão os gregos, terão os turcos, terão os brasileiros, terão os americanos, terão os seres humanos, os filhos dos homens na terra, porque ele vai ressuscitar e então ele vai estar presente, porque ele vai receber de volta a sua onipresença, a sua onisciência e o seu todo poderio, a sua toda potência. E então ele diz, aonde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei.
Então a resposta para os gregos. Agora os gregos não voltam mais tristes, porque a resposta do grego, para os gregos é que ele vai ressurgir dentre os mortos e ele vai comparecer e está entre nós pela sua palavra e pela presença da sua revelação, da sua palavra, porque ele é a palavra. Ele tinha sido apresentado, agora ele será apresentado como leão da tribo de Judá e rei dos reis. Deus revela o respaldo da sua presença na obra expiatória. Ele não está longe quando você decide ser glorificado. E o que é ser glorificado para ele aqui? É morrer e ressuscitar. Que aí eu tenho a parte 5 agora. Eu tenho a parte 5. Que é o poceiro do mundo será expulso, pois o parente remidor pagará o preço de sangue da redenção, que eu não vou poder falar agora. Então aqui nós temos o poder da graça e a dificuldade da lei. Porque ele fala das trevas, ele fala da luz. E quando ele fala das trevas e da luz, ele está falando da lei e da graça. Já não há mais tempo para eu continuar. Essa parte é muito importante, que é a parte da redenção, que ele está falando ali, que será expulso o príncipe deste mundo, quer dizer, o poceiro que tomou a terra, a alma, que tomou a terra, a alma do homem para si, pelo pecado do homem, agora vai ser expulso pelo preço, o preço do seu sangue que ele vai pagar na cruz do Calvário, para redimir, para nos redimir. E assim, nós não vamos ser condenados por sermos pecadores, não. Nós vamos ser condenados se nós rejeitarmos o Salvador dos pecados. Que o Senhor Jesus, que se importa por você, continue com você, continue conosco, porque agora você entende por que a sua onipresença é tão real. Não se esqueça que a Bíblia está em promoção no nosso site, que eu acabei de ler, você viu aí o texto de João, capítulo 17, versículo 3, na sua Bíblia, não está igual como está no texto original. Há uma má tradução feita, fez você perceber, parece ali, a entender que eles querem colocar Jesus fora da divindade, mas ele nunca estará fora da divindade, porque ele é Deus. Em Hebreus capítulo 1 inteiro fala que ele é considerado Senhor, considerado Deus, considerado Salvador, considerado Criador. Tudo está no capítulo 1 de Hebreus. E se você tem a Bíblia Ômega, você tem um tesouro tremendo. Se você tem uma Bíblia missionária, a versão de Nelson, você tem uma grande biblioteca, um grande tesouro para você consultar a palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua presença até agora. Obrigado por você estar conosco. Não se esqueça que agora eu colocarei aí, são 10 reais para que você tenha esse sermão. Coloco aí para você, manda o comprovante pelo Pix, dralderi@gmail.com, e eu te mandarei em nome do Senhor Jesus para que você possa desfrutar deste sermão. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado.